volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, MOHAN, que há 41 anos atua na promoção e defesa dos direitos das pessoas atingidas pela hanseníase, no combate ao preconceito e pela garantia dos direitos humanos das pessoas afetadas pela doença e seus familiares, está em missão aqui em Alagoas até o dia 15 de dezembro, junto à Miss Alagoas CNB 2022, Carolina Borsato. A gente vai entender muito mais sobre o movimento, quais que são, aí os seus objetivos agora aqui no estúdio com o Arthur Custódio, ele que é coordenador nacional desse movimento. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mara, obrigado. É muito bom estar aqui com vocês, falando um pouco sobre essa questão da hanseníase, que é um problema sério de saúde pública no Brasil. Verdade. Vamos começar explicando o que é a hanseníase para quem ainda não sabe um pouco mais sobre a doença. A hanseníase é uma doença que atinge a pele e os nervos periféricos. Então, ela na pele ela pode causar manchas brancas, às vezes vermelhas, às vezes branca com as bordas vermelhas, e que vai perdendo a sensibilidade. A pessoa dentro da mancha sente menos do que do lado de fora. Durante muito tempo, a doença foi chamada erradamente lepra. O Brasil proibiu o termo lepra de ser utilizado como sinônimo de hanseníase, porque a lepra da Bíblia, lá de Levíticos 13 e 14, é completamente diferente da hanseníase. Sim. Então, é preciso fazer essa diferenciação por conta do preconceito, por conta do estigma. E a gente precisa aí avançar na eliminação da doença. É uma doença que tem tratamento, Mara, tem cura. A pessoa fica curada em 6 meses ou 1 ano, né? E o tratamento é feito nas unidades públicas de saúde, no Sistema Único de Saúde. Gratuito, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o movimento. Como foi que surgiu o movimento, né? Por que ter esse movimento? Por que ter o MOHAN? MOHAN é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. É um movimento de voluntários. Todo mundo que quiser pode entrar como voluntário, não precisa ter tido ou ter a doença, ou ser familiar, pode ser profissional de saúde, qualquer pessoa da sociedade que queira ajudar a enfrentar a doença. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em índice de hanseníase, é o segundo em número absoluto, então a gente precisa ter um trabalho da sociedade civil, né, um trabalho de voluntários, muitas vezes até para pressionar o governo, para o governo cumprir seu papel, né? Tanto municipal, quanto estadual, quanto a nível federal. Então, esse grupo ele nasceu lá em 1981, com pessoas que tinham hanseníase, que estavam lutando contra o preconceito, lutando para acabar com a doença, e também porque existiam antigas colônias, né, de segregação, de separação. Sim. A de Alagoas foi fechada com um acordo com Pernambuco, e as pessoas daqui foram removidas para Pernambuco. Então, você tinha esse isolamento, inclusive aqui em Maceió tem uma antiga escola, um preventório, um educandário, né, que é o Início Weaver, onde as crianças que eram filhas das pessoas atingidas pela hanseníase segregadas eram colocadas lá. Então, uma história muito pesada, com muito preconceito, com muito estigma, e que a gente precisa enfrentar. Então, a gente convida todo mundo, quem quiser ser voluntário. A Alagoas está avançando bastante, a gente tem ali vários núcleos, Arapiraca, sim, aqui em Maceió, vamos formar o núcleo de Pilar. Então, tem vários grupos voluntários para estar trabalhando ali a questão do preconceito. Né? Muito bem. Delmiro Gouveia, enfim, eu vou lembrando. São vários municípios, né? Sem problema. Vamos falar agora também um pouquinho sobre essa missão. Começou no dia 12, né? Segue até amanhã, dia 15. Isso. A gente está fazendo a série de atividades, inclusive formando pré-núcleos em outros municípios. Então, a gente está também conversando com secretários aqui em Alagoas. O COSEMES, que é o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, assinou um termo de compromisso, que é um termo que começou a ser disparado pela Organização Mundial de Saúde, sim, que é o Não Esqueça da Hanseníase. Então, foi assinado pelo COSEMES. Então, vários municípios, alguns prefeitos assinaram, secretários municipais, e a gente está convidando outros secretários municipais de saúde no estado para assinar. Então, quem quiser, entre em contato conosco. A gente vai estar até amanhã, a gente vai ao município, faz o ato simbólico de assinatura. Né? O que consiste isso? Na verdade, é uma logomarca, né?
acho que talvez dê aqui para ver na camisa. Tá sim, essa logomarca, ela, na verdade, são duas rodas de uma motocicleta, em que a primeira é um enfrentamento feito pelo governo, né, de tratamento, de cura, de reabilitação das pessoas, e o segundo são as ações da sociedade civil ali no enfrentamento do estigma, do preconceito, da mobilização. E a seta indicando o movimento para frente. Por que isso, né, Mara? Houve um esquecimento de tudo durante a pandemia, das pessoas, das doenças, de uma maneira em geral. A gente acabou esquecendo de todas as outras doenças e focando apenas em uma. E naquelas em que são doenças de população negligenciada, né, de pessoas que muitas vezes estão em situação vulnerável, ficou pior ainda. No Brasil, a gente teve uma queda de quase 50%, entre 40% e 50% de detecção de casos novos. Ou seja, não é subnotificação, é muito pior. São pessoas que não foram diagnosticadas e que vão ficar com sequelas se não forem diagnosticadas, né? A hanseníase pode deixar sequelas. Sim. E aí, por conta disso, o Brasil teve uma queda de 40% a 50%. A gente saiu de 30 mil casos novos, aproximadamente, para 15 mil casos novos, aproximadamente. Então, uma queda muito grande. O estado de Alagoas teve uma queda maior ainda, da ordem de quase 75%. Então, o Estado vai ter que trabalhar muito para descobrir essas pessoas que estão doentes e que não foram diagnosticadas nesse período. E mais do que isso, a gente tem ali pessoas que já estão chegando na unidade de saúde com sequelas da doença. Isso é crime, a gente precisa evitar que isso aconteça. Verdade. E, agora, uma surpresa interessante foi o município de Pilar, que eu tive lá essa semana, né? O município de Pilar teve um trabalho, inclusive, premiado pelo Ideia SUS, que vai ser acompanhado pela Fiocruz como um trabalho modelo, em que eles conseguiram, durante a pandemia, ao inverso do país, diagnosticar mais casos. Então, isso com treinamento de equipe, com descentralização de serviço, com aumento da atenção da unidade de saúde e dos profissionais com relação à doença. E também agora vão intensificar a comunicação sobre a hanseníase, né? Vão falar mais sobre a doença. Qualificar essa equipe de saúde faz toda a diferença, né? Porque com essa identificação desses sinais, desses sintomas iniciais, que você já consegue diagnosticar a doença e indicar o melhor tratamento, o tratamento mais correto, né? Com certeza, Mara. A gente tem, hoje eu vou ter uma conversa daqui a pouquinho com a Secretaria de Estado, com a área de vigilância epidemiológica. Sim. E hoje à tarde a gente vai ter a eleição da nova diretoria do Morran de Maceió, né? E a Carol, a nossa Miss Alagoas, faz parte desse trabalho voluntário, né? Na verdade, isso é um pacto que a gente tem com alguns concursos de beleza, né? Entre eles o Miss Brasil World, o Mr. Brasil World e também o Supranational. Então, são um trabalho que a gente tem feito com esses concursos de beleza, em que muitas vezes as misses e os misters entram como voluntários do movimento, utilizam as suas redes sociais, utilizam seus canais de contato para ajudar a divulgar a hanseníase. É um dos problemas, né, Mara? Por isso que eu te agradeço tanto da gente estar aqui, porque isso é importantíssimo. A gente precisa falar de hanseníase para identificar as pessoas doentes, para tratar precocemente e também para diminuir o preconceito da doença. Verdade. É a nossa obrigação, né, levar essa informação para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Sinais, sintomas da doença, para que quem estiver aí assistindo a gente esteja muito alerta e já procure uma unidade de saúde para buscar o tratamento o quanto antes. O clássico, 90% dos casos são manchas na pele, que podem ser brancas com bordas vermelhas ou avermelhadas, que tenham diminuído ou perdido a sensibilidade. Lembrando que são 3 sensibilidades, né? Sim. A tátil, aquela que a gente encosta, a térmica, aquela do quente ou frio, e a dolorosa, aquela que a gente encosta um alfinetinho. Aliás, essa é a última a se perder. Então, a gente às vezes só faz esse e acha, não é. Mas, na verdade, são 3 sensibilidades diferentes e cada uma você vai perdendo num estágio. É importante também lembrar que esses são 90% dos casos, mas você também pode ter, que não é muito característico, mas você pode ter caroços na orelha, perda de sobrancelha, né? Às vezes o rosto inchado, as mãos inchadas, perda de sensibilidade em áreas do corpo,
queda de pelo no local das manchas. Então, são outros sinais, né, de que pode ser hanseníase. Agora, mancha com perda de sensibilidade, só hanseníase. Não existe nenhuma outra doença que cause isso. Qual é a grande mensagem que fica do movimento, então, para quem está nos assistindo, sobre essa missão, né, que vocês vieram realizar aqui no nosso estado? Bom, a grande mensagem é: a hanseníase tem cura, tem tratamento. Procure, se você tem esses sinais, procure o posto de saúde. Qualquer problema de preconceito, de estigma, dificuldade de tratamento, entre em contato conosco. A gente vai colocar o Zap Hansen para vocês, né? Esse telefone, né, um telefone que a gente tem no movimento. Sim. Qualquer coisa, entre em contato para a gente poder ajudar, né? E quem quiser ser voluntário, quem quiser ajudar de alguma forma, entre também em contato através do Zap Hansen, que você será muito bem-vindo, ou qualquer ajuda que você queira dar será muito bem-vindo. Muito bem. Instagram também aí na tela da Mohan Nacional. Vocês podem buscar mais informações, falar por direct, acessar, né, ali aquele link. Com certeza vocês vão saber muito mais e entender sobre essa missão. Aqui já tem as fotos do trabalho, né? Aqui com a Miss. Olha a Miss lá ali, né? Em Pilar. Aqui teve congresso essa semana também da hanseníase. Isso aqui foi um trabalho muito bonito em Pilar, já a equipe, ó. Nossa professora daqui, a Clóvis, professora Clóvis, ali a assinatura do termo Não Esqueça da Hanseníase com o secretário de Saúde Pilar, né? Se aqui com a deputada Tereza Nelma, né, que está fazendo parte da equipe de transição da parte de desenvolvimento social, então a gente vai apresentar algumas demandas no movimento, né? Muito bem. Então isso daí é o trabalho intenso do Mohan no país inteiro. Vocês podem conferir muito mais no Instagram, que é Mohan Nacional. Arthur, obrigada pela sua presença. Mara, eu que agradeço. Sei que você já está aqui desde o dia 12, mas bem-vindo. Obrigado. Ao nosso estado, à nossa cidade. Aqui é muito lindo, adoro Alagoas, né? Que bom. E ano que vem eu já tem 2 viagens marcadas para cá, ano que vem. Que coisa boa. Eu vou acompanhar o trabalho de Pilar pela Fiocruz. Que bom. Parabéns desde já pelo seu trabalho. Muito obrigada pela presença. Tá? Obrigado a você, Mara. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Próximo bloco, para a gente encerrar o programa de hoje, tem dica de presente de Natal para você. Pois é, já, não sai daí.